Sejam bem-vindos. O convidado de hoje é o Daniel Tercio. Eu vou apresentar o Daniel daqui a pouco para vocês. E nós vamos conversar sobre o tema ressonâncias entre corpos e cidades, que é um tema muito caro à investigação e à pesquisa que o Daniel vem desenvolvendo ultimamente. E ele vai passar um pouco dessas informações para a gente. Então, esse projeto do qual eu estou apresentando agora, é o Laboratório Mídia Dança, é um laboratório que funciona dentro da Universidade Federal do Ceará, dentro dos cursos de dança, e é Mídia Dança, Laboratório de Dança e Multimídia. Nós temos, dentro da universidade, os cursos de dança que funcionam dentro do Instituto de Cultura e Arte. E temos um apoio institucional também da Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Ceará. Dentro da própria universidade existe uma Secretaria de Cultura exatamente para dar conta desses projetos, que são projetos ligados às artes dentro da universidade. Eu vou me apresentar. Meu nome é Leonel Brum, eu sou pesquisador dos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará e também coordenador do Mídia Dança, desse projeto do qual estamos fazendo essa live, e também um dos diretores do festival Dança em Foco, um festival de videodança que já existe há 18 anos. Na verdade, nós vamos agora, esse ano, a 18ª edição, logo vamos lançar a nossa convocatória. E ele faz parte de uma rede ibero-americana, chamada Rede Ibero-Americana de Videodança. Essa rede é composta de 24 festivais por vários países na América Latina, incluindo Portugal e Espanha. Em Portugal, onde o Daniel reside, nós temos a colaboração do InShadow, que é um festival bem grande. Já tive a oportunidade de ir lá 2 vezes. É um festival muito conceituado, né? Não só na Europa, mas em vários países. E muitos artistas e realizadores vão lá também para assistir esse festival, que geralmente acontece no finalzinho de novembro, início de dezembro, já no inverno da Europa. E o Daniel Tercio é um professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, o Lisboa, crítico de dança, coordenador do projeto TEP, que é o Technologically Expanded Performance, que é um projeto que também eu faço parte coordenando a equipe brasileira. Esse projeto tem uma junção, a gente vai explicar mais sobre ele mais adiante, mas é uma colaboração entre a Universidade Federal do Ceará com a Lisboa, que é a Universidade de Lisboa. Nós temos aí apoios da FCT, que é lá de Portugal, e da FUNCAP, aqui no Brasil, que nos dão o apoio, o aporte financeiro para que essas residências, tanto lá quanto aqui, elas possam ocorrer. Certo? E então, tem um textinho aqui que alguns de vocês já devem ter acessado, né? Que eu vou ler aqui só como uma parte introdutória, que andar pela cidade nos convida a sentir as paisagens nos seus emaranhamentos perceptivos e nos desafia a explorar ressonâncias entre lugares e corpos. Sobre Fortaleza e Lisboa, o TEP, que é esse projeto que eu acabei de falar, constitui-se como plataforma multidisciplinar e colaborativa entre pesquisadores e artistas dos 2 países. Eu queria só complementar um pouco aqui do trabalho do Daniel, né, que ele faz parte também da direção do INET-MD, do Instituto de Etnomusicologia, do Centro de Estudos em Música e Dança, que é composto por 2 polos, né, que tem um na Lisboa, que é o FMH, Faculdade de Motricidade Humana, e a Universidade de Aveiro. Coordena a base de informação de pesquisa de dança, em dança, que se chama Terpsichore,
É crítico em dança do Jornal Público, Semanário Expresso, Jornal de Letras. Olha, eu fui, mas agora... Foi. Você agora vai só... explicar isso para a gente. Mas Tá. eu estava lendo aqui para... Tá depois certo. você pode detalhar isso para a gente. Uhum. Coordenou projetos de pesquisa e intercâmbio entre pesquisadores e, atualmente, é o coordenador do projeto TEP. Então, Daniel, você podia apresentar um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que você se envolveu, né, nesse processo de dança e tecnologia, como é que ocorreu essa aproximação? Eu acho que você pode, por aí, né, na medida que você vai explanando sobre isso, dar um pouco também da sua trajetória como investigador, professor desse tema. Tá certo, vamos a isso. Olha, já obrigado pela possibilidade de estar aqui, né? E com este sotaque um pouquinho diferente aí para os amigos brasileiros. Então eu de vez em quando dar assim um toquezinho brasileiro para ser mais fácil, né? Já vi que estão também aqui colegas portugueses e outros brasileiros, e às tantas podem aparecer mais. E como é que eu cheguei aqui? Bom, isso é uma longa história, não é? Eu tenho sempre, eu desde que me lembro, quando eu estou a trabalhar numa coisa, muitas vezes começo a olhar para outras coisas. Eu comecei por estudar filosofia e às tantas, em vez de ir às aulas, a universidade, na altura, a Faculdade de Letras, era muito conservadora, era uma faculdade que existia e que ainda existe, mas na altura isto foi no tempo do fascismo, não é? Da ditadura. E então muitos professores eram muito convencionais, muito tradicionais e tal. E então eu, em vez de ir às aulas, muitas vezes ficava em casa, tinha uma espécie de um apartamento aqui com outros estudantes, e comecei a pintar e a fazer coisas desse género, de tal maneira que eu acabei mais tarde por fazer não o curso de filosofia, cheguei a fazer uma parte do curso, mas não todo, não fiz a graduação completa, e acabei por entrar fazer a graduação assim de artes plásticas, de pintura. E aí aconteceu também um bocadinho o mesmo. Enquanto eu estava a fazer artes plásticas, eu comecei a escrever um romance que chegou a ser publicado na editorial Caminho, que se chama A Vocação do Círculo, e que era um romance de ficção científica. Então isso aconteceu na altura. Depois publiquei outras coisas de ficção científica, mas esse primeiro, A Vocação do Círculo, basicamente tinha a ver com aquela ideia dos mundos paralelos e daquelas coisas. Então eu sempre tive muito essa questão, eu coloquei a mim próprio sempre, muitas vezes, a questão da tecnologia e de qual era o papel e o lugar da tecnologia na nossa sociedade, não é? Mas desde cedo eu não pensei, digamos, não isolei a tecnologia apenas às chamadas tecnologias digitais. Não, eu olho para a tecnologia como uma coisa mais vasta, né? Por exemplo, na história da humanidade, um martelo é uma coisa muito importante, é um objeto tecnológico altamente importante. E a tecnologia sempre retroagiu sobre o nosso próprio corpo. Por exemplo, para nós trabalharmos com o martelo, isso retroage sobre os nossos próprios gestos. Muitas vezes, quando nós não temos essa técnica de trabalhar com o martelo, damos umas marteladas nos dedos, né? Então é um pouco isso. Eu olho a tecnologia nesse sentido muito amplo, uma tecnologia que inclui, não é, determinadas técnicas, que pode incluir diferentes técnicas. Bom, mas isso tinha a ver um pouco como é que eu cheguei a esta questão da tecnologia, e a outra pergunta que tu tinhas feito é como é que eu cheguei à dança e finalmente como é que houve essa síntese, não é? Na verdade, a minha chegada à dança foi enquanto espectador, não é? Eu ia assistir a muitas coisas, antes, mesmo ainda durante o período do fascismo, nomeadamente ia, por exemplo, assistir muito ao Ballet Gulbenkian, que era assim a grande companhia nos anos 70, e depois continuei, e também por via das artes plásticas e da literatura, interessavam praticamente todas as artes, né? E a dança era também uma das artes que me encantava.
Eu acho que depois na nossa conversa esta ideia de encantar vai surgir mais vezes, porque tem muito a ver com aquilo também como eu concebo a arte e a tecnologia, né? Podemos falar depois um pouquinho sobre isso, mas a dança encantava-me enquanto espectador. E pronto, e comecei no fundo foi um pouco na sequência de um concurso para entrar na universidade como assistente. Eu fiz esse concurso, entrei na universidade e olha, e fiquei. E depois, à medida que tive, portanto, a minha própria prática de docência e de pesquisador, levou-me a consolidar um pouco mais essa relação com a dança e com as artes performativas em geral. Tive também o privilégio de trabalhar com alguns artistas, não é? Quer do ponto de vista da dramaturgia das obras, quer participando em pequenos projetos, acompanhando projetos, como uma espécie de consultor, não é? Aliás, uma das pessoas foi uma aluna de dança, que era a Sofia Fitas, que me convidou também para fazer uma dramaturgia. Mais tarde, já agora também a Sofia Sormanho também me convidou. E, enfim, por exemplo, o Miguel Pereira também assisti a algum trabalho, algum processo criativo dele. E, portanto, isso foi consolidando essa aproximação à dança. E depois o que acontece é um pouco uma coisa que normalmente eu procuro, que é uma espécie de síntese, às vezes síntese de coisas que são quase impossíveis, sabe? Mas neste caso interessou-me trabalhar uma síntese entre a dança e a tecnologia. Como é que essas duas coisas se podiam combinar? Até porque muitas vezes a tecnologia, sobretudo quando se começou a falar na tecnologia digital, falava-se, bom, a tecnologia digital vai substituir o homem, vai substituir o corpo. Isso sempre foi uma coisa com a qual que me perturbou, porque eu acho que não é por aí, não é? E a dança tem justamente esse outro lado, quer dizer, a dança coloca as questões no corpo, não é? E, portanto, eu concebo essa relação entre a tecnologia e o corpo não como uma maneira de apagar a presença do corpo, mas a tecnologia é justamente para, quando existe, né? Portanto, se está presente, está sempre presente de alguma maneira, a tecnologia como um modo de, digamos, de projetar essa presença do corpo, a presença física do corpo, noutras direções e noutras velocidades e intensificar essa mesma presença, né? Bom, mas isso é assim umas primeiras ideias, não sei se queres que fale um pouquinho mais sobre algum aspecto da minha carreira. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas tecnologias do encantamento, né? A gente conversou no final de semana e você citou o antropólogo Alfred Gell. Isso. E aí você já, de alguma maneira, também citou agora esse termo, né? Essa expressão. Como você pode explicar um pouquinho para a gente do que se trata essa expressão dessas tecnologias de encantamento? Olha, isso na verdade eu comecei a utilizar essa expressão. Eu ultimamente não tenho utilizado muito, mas ela está sempre presente por influência desse antropólogo, que é um tal Alfred Gell. E ele é um antropólogo que eu acho muito interessante, porque ele trabalhou sobre a questão da arte e a perspectiva que ele deu da arte é uma perspectiva de toda a arte é uma tecnologia. Isto parece estranho quando a gente ouve reduzir a arte à tecnologia. Mas a questão é que ele coloca isso de uma outra maneira. Evidentemente que eu me apropriei da teoria do Gell de uma maneira muito própria. Eu não estou a seguir exatamente a teoria dele, ok? Mas ele diz, por exemplo, o seguinte: a tecnologia é encantadora porque é encantada. E depois, a propósito da arte, ele considera que a arte é justamente um modo de termos uma tecnologia do encantamento. Como é que eu me aproveitei disso?
Eu acho que basicamente existem, deixa-me dizer de outra maneira, toda a tecnologia é uma maneira, é uma forma, é uma espécie de um laço, como um laço de um vaqueiro, né? Um laço que segura a sociedade. Todas as sociedades têm as suas tecnologias e essa tecnologia segura a sociedade por razões que podem ter a ver com razões externas ou por razões de própria evolução interna dos seres humanos. Às tantas, aquela tecnologia é ultrapassada pela própria realidade e tem que se encontrar outra tecnologia. Portanto, a tecnologia está ali como uma espécie de um laço que segura a sociedade, não é? E um nó, se quiseres, a tecnologia dá um nó à sociedade. E às vezes é preciso desatar o nó. Portanto, é preciso desconstruir a própria tecnologia. Já agora, aquela metáfora do nó górdio é justamente isso. Era um nó que não se conseguia desatar. Até que o Jezão chegou lá ao nó górdio e com uma espada cortou o nó górdio e resolveu o problema, não é? Bom, mas a questão da tecnologia, para mim, eu vejo assim, é uma das maneiras da sociedade se atar, se configurar. O que é que acontece? Eu acho que há duas grandes espécies de tecnologia, ou digamos, dois polos. Há uma tecnologia dura, que é aquela que interfere e que tem impacto diretamente sobre a Terra. Imagina, por exemplo, para extrair crude, né? Para extrair o petróleo do subsolo da Terra, é preciso um conjunto de técnicas altamente complexas, mas o conjunto dessas técnicas e essa tecnologia de extração é altamente impactante sobre a Terra e sobre o meio ambiente. Portanto, isso é uma tecnologia dura, certo? Mas, ao lado dessas tecnologias duras, existem as tecnologias, que eu gosto de dizer, tecnologias doces. Não quer dizer que não sejam a mesma provocadoras. São as tecnologias, basicamente é a arte. A arte é uma tecnologia doce. A arte transforma o mundo sem ter esse impacto físico que, por exemplo, a extração do crudo ou do gás natural tem. É como se, digamos que é uma tecnologia macia, no sentido em que também atua sobre o mundo, né? A arte também atua sobre o mundo, mas não ignora as suas forças, os seus fluxos. Pelo contrário, a arte tem em consideração essas forças e esses fluxos, que são também as forças e os fluxos dos nossos próprios corpos, e transforma-os em processos de ligação. Ou seja, é como se a arte permitisse explorar o mundo sem o transformar como... Imagina, para fazer cimento, tu transformas uma série de minerais em cimento. A arte não faz isso. Não é? A arte transforma, ou dá a ver esse material de uma maneira, de um ponto de vista poética, se quisermos. Mas porque encantamento, não é? A expressão encantamento. É interessante, porque basicamente a expressão encantamento tem a ver com uma outra expressão que é muito, que os filósofos atuais gostam muito, que é a expressão de agenciamento, não é? Ou se quiseres ainda de articulação. O encantamento articula, liga. O encantamento liga. Eu digo, ok, esta minha caneta está ligada, através daqui de uma coisinha que está aqui dentro, está ligada a um ser qualquer fora daqui. Então eu estou a estabelecer uma ligação de encantamento entre coisas. Uma ligação mágica, se quisermos. Né? Portanto, a arte, nesse sentido, toda a arte é um processo de ligação mágica. Enfim, não sei se foi suficientemente claro, mas é um pouco esta a ideia das tecnologias do encantamento. Eu fico pensando, e aí eu te faço uma pergunta. Alguém pediu aqui para escrever o nome do antropólogo. Olha, eu até posso... Alfred Gell. Né? Você mostra o livro. Posso mostrar em um livro. Espera aí, deixa eu ver onde é que ele está. Alfred, o Alfredo sem o O, Alfred, G-E-L-L. G-E-L-L.
O Daniel vai mostrar Esse aqui. é um dos livros, não é? Vocês estão a ver direito ou estão a ver ao contrário, não é? Sim, sim, está vendo ao contrário. Estão a ver ao contrário. Bom, mas esse é Art and Agency, An Anthropological Theory, de Alfred Gell. O nome é esse aí, né? Mas pronto, estão a ver ao contrário, mas é pôr um espelho à frente e passam a ver. Olha, lá está uma tecnologia, põe um espelho e passam a ver direito, não é? Pronto. Portanto, é Alfred Gell. Então, mas Daniel, como é que a gente pode pensar? Eu fico pensando hoje em dia, né, nessa situação que a gente vem vivendo, esse contexto, que é um contexto mundial, né, e que de alguma maneira a arte, ela de alguma forma se fortaleceu, né? Nunca se teve tanta necessidade da arte hoje em dia, né? Como suporte, inclusive como suporte às vezes psicológico para entender um pouco o que está acontecendo nesse mundo. E como é que a gente pode pensar essas tecnologias de encantamento para hoje, né? Como é que a gente pode atualizar esse pensamento das tecnologias de encantamento hoje em dia, no contexto que a gente está passando, né, mundial? Pois, é assim, do ponto de vista do Alfred Gell e de certa maneira meu, que eu estou a reproduzir, mas apropriando muito livremente da visão dele, é que toda a arte é uma tecnologia, né? E toda a arte é uma tecnologia do encantamento. Está entendendo? Toda a arte o é. É isso que caracteriza a arte, do ponto de vista do Alfred Gell. E a minha apropriação é uma apropriação livre desta ideia. Mas o que me parece é que este momento é um momento muito complicado. Por um lado, é como se o meio estivesse mais unido, com estranhas exceções como a da Regina Duarte, não é? Vocês estiveram já aí. saiu, se Deus já a tenha, saiu, não é? ela já saiu hoje. Mas também, olha, aquele vídeo em que se vê ela a falar com o Bolsonaro é um vídeo muito estranho. Mas, bom, saiu para outro lugar, não é? De direção da Cinemateca. Mas está. Então, vamos falar de coisas menos tristes, não é? Então, o que eu acho é que o momento em que estamos a passar é um momento em que as pessoas talvez estejam mais unidas, né? Mais envolvidas umas com as outras, mas ao mesmo tempo também não, há um lado um lado pragmático que é muito complexo, porque sobretudo no âmbito das artes performativas, e quando eu falo em artes performativas falo não apenas nos criadores, mas nos técnicos que permitem que essas criações existam, tudo isso. No domínio das artes performativas o momento é muito complexo. Como é que nós vamos conseguir, não é, recuperar aquilo que é a essência das artes performativas, que eu acho que é o contacto entre as pessoas e a questão da construção da memória, não é? A construção da memória nesse contacto entre as pessoas, contacto físico entre as pessoas. E isso, eu acho que neste momento ainda ninguém tem uma resposta para essa matéria. Eu acho que as tecnologias digitais nos podem ajudar, mas parece-me que nada substitui o contacto físico, estar presente juntamente com outra pessoa, ter essa pessoa à distância da voz, mais não seja, não é? Ter essa pessoa à distância da voz, ter essa pessoa presente. Eu escrevi há pouco tempo um texto para o Jornal de Letras, que é onde eu estou a escrever agora, não é? E há um texto é um texto que tem por título As artes estão, entre aspas, vivas. Vocês sabem, tu sabes, Linda, que em francês eles não utilizam a expressão artes performativas, mas usam a expressão artes vivas, né? Art vivant. Art vivant. Então, a minha questão, o meu texto tinha a ver com isso. As artes estão vivas, é como se fosse uma pergunta. E há um diretor de teatro que todo mundo conhece, que é o Grotowski, que escreveu o seguinte, eu vou aqui ler mesmo um bocadinho, tenho aqui uma cábula. O teatro poderia existir
sem maquilhagem, sem figurino e sem cenografia, sem um espaço isolado para representação, ou seja, sem palco, sem efeitos sonoros e luminosos, etc. Só não poderia existir sem o relacionamento entre o ator e o espectador, de comunhão perceptiva, direta, viva. Portanto, este, na verdade, era um dos pilares daquilo que o diretor polaco, portanto é o tal Grotowski, designava como o teatro pobre. Não é? Procura de teatro pobre. O teatro pobre, exatamente, era porque deveria ser erguido sobre processos de subtração, né, de efeitos estranhos ao corpo do ator, e pelo regresso àquilo que era fundamental no teatro, que tem a ver com essa experiência dramática, que é a relação entre o ator e o espectador. Não é? E eu acho que isso é fundamental, nós lutarmos por isso, continuarmos a lutar por isso, por essa relação. Essa é uma relação fundamental para as artes performativas. Não é? Portanto, agora a tua pergunta era, bom, então o que é que vamos fazer? Temos que recuperar isso, não é? Temos que recuperar isso. Temos que recuperar isso a partir de uma lógica também de desconfinamento, que tem variações consoante os países, não é? Há lugares onde as coisas estão mais lentas, outras já estão mais rápidas. Enfim, mas eu acho que não podemos perder isso de vista, não é? Então, Daniel, agora eu queria que já utilizamos metade do nosso tempo. Tá. E eu queria entrar agora mudar um pouquinho do assunto, mas de alguma maneira, claro, mantendo a relação com a arte, mas falar um pouco do TEP, Tá. Né? Que é esse Technological Expanded Performance. Esse projeto, ele, de alguma maneira, ele surgiu num período, inclusive, que, coincidentemente, eu estava em Portugal, fazendo meu pós-doutorado, e abriu um edital entre a FCT de Portugal e o FUNCAP do Brasil. E, enfim, então o Daniel me convidou para fazer aproveitar esse edital, né, que inclusive no Brasil só era o Ceará e São Paulo, eram os únicos dois estados. E eu, né, como faço parte aqui da Universidade Federal do Ceará, estava lá como representante do próprio estado. E o Daniel fez como eles chamam, um alargamento, lift, que eles chamam, do projeto T-Dance, que é um projeto anterior, né, como se fosse uma continuidade desse movimento exploratório, né, que traz também, que se mantém no projeto TEP, e que é inovador porque ele, de alguma maneira, ele trabalha, ele começa também a se alargar para as questões das cidades, né? E juntar duas cidades, por exemplo, Lisboa e Fortaleza, e também a cidade de Senador Pompeu aqui, né? Nós já tivemos uma visita, a equipe brasileira já fez uma residência em Lisboa, em julho do ano passado, e agora em abril seria a vez da equipe vir para cá, mas foi exatamente no momento em que tudo se fechou, né, que está nessa situação atual, então vamos adiar por um período mais propício, e a ideia é que a gente tenha essas caminhadas, mesmo as caminhadas que fizemos, né, em Lisboa, tem também caminhadas aqui em Senador Pompeu. O Senador Pompeu é uma cidade muito importante aqui dentro desse processo, eu vou explicar um pouquinho, porque ela abrigou, assim como outras cidades do Ceará, um campo de concentração, né? E esse campo de concentração, ele, de alguma maneira, evitava que as pessoas, né, os flagelados da seca do interior do estado, chegassem à capital, Fortaleza. Então as pessoas ficavam ali, eram colocadas nesse campo de concentração, elas não tinham possibilidade de sair, acabavam morrendo por doença ou por fome.
E Senador Pompeu é a única cidade que ainda tem esses vestígios, porque esses edifícios, ou melhor, esses prédios onde foram abrigados esses flagelados, eram prédios que foram criados, não eram prédios altos, eram casas, né? Eles foram criados para receber uma equipe, para fazer um açude, uma equipe inglesa, só que essa equipe nunca veio, enfim, em um outro momento, como tinha lá essas casas, elas foram usadas para isso. Então essa ideia também, que essa equipe portuguesa também vá até lá e possa entender um pouco desse processo, né? E os processos também que ocorrem na cidade de Fortaleza. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do conceito do TEP, né? dessa transformação entre o Tidance e essa passagem, né, para o TEP, e falasse um pouquinho, né, dessas relações com as cidades, né, que é exatamente o tema central da nossa conversa de hoje, que é as ressonâncias entre corpos e cidades. Isso. Tá, olha, então, é assim, tu lembraste bem que antes do TEP houve o Tidance, né? Que foi, aliás, motivo, por exemplo, para publicar esse livro, que tem um CD aqui dentro e tal, com também obras de arte. Enfim, isto foi uma coisa que aconteceu, o Tidance aconteceu em 2007, né? E foi um projeto muito exploratório, era como se nós quiséssemos fazer coisas a mais, mas foi interessante. E na altura eu lembro-me que as palavras-chave do Tidance eram 4, era coreografia, era captura do movimento, ou mocap, motion capture, não é? Portanto, mocap, como se costuma dizer, era animação em cinema mesmo, e era realidade aumentada. Portanto, estás a ver 4 coisas e nós queríamos pôr aquilo tudo a jogar. E a própria equipa tinha gente de todo lado, tinha desde um diretor de um festival de cinema de animação, que é a Monstra, não sei se conheces, que é. Ele fazia parte da equipa, tinha também pessoal da captura do movimento, tinha algum pessoal ligado à realidade aumentada, enfim, tinha também coreógrafos. E o projeto teve esse lado assim muito... espécie de uma caldeirada, né? Esta é em honra do Sérgio, que também acho que está a assistir. Parece uma caldeirada. Com muitas é um caldeirão coisas, aqui no Portugal. É um caldeirão. Então, mas foi bom, porque a partir dessa primeira experiência, mesmo depois do projeto deixar de ter financiamento, nós continuámos a colaborar e a renovar a equipa. E, por exemplo, foi muito importante a influência da Ivani Santana, porque ela também soube do projeto e chegou a estar cá em Portugal no início do projeto, e depois manteve o contacto e foi estimulando também as nossas pesquisas, né? E essa relação com a Ivani foi sempre muito, muito produtiva e muito desafiante. Foi um desafio bom. E às tantas, com a entrada do Jonas, que pertence também ao Jonas Runa, que é um artista, um músico, nós começámos a trabalhar mais sobre a questão da sonoridade, a sonoridade do corpo. A Ivani também andava a trabalhar sobre isso. E de repente nós começámos a usar o mocap mais, não apenas para pensar como é que o movimento pode gerar som, mas uma outra questão que foi muito importante durante algum tempo, que era a ideia de saber se o nosso corpo tem uma assinatura sonora. Se o teu corpo, Lionel, tem uma assinatura sonora, se o meu corpo tem uma assinatura sonora. Nós, por exemplo, sabemos que temos uma assinatura do movimento, nós temos uma certa maneira de nos mover. Né? Tu às vezes podes reconhecer uma pessoa só pela silhueta e a maneira como essa silhueta se move. Então, será que o corpo também tem uma assinatura sonora? Uma assinatura que é feita através não apenas da voz, mas também dos seus ruídos interiores. E andámos a explorar isso e fizemos algumas apresentações importantes na Gulbenkian, por exemplo,
no Instituto Francês, e isso foi bom porque nos estimulou. E às tantas, essa importância do som, né? Essa importância da sonoridade, começou a ser alargada à própria cidade. E é assim, será que as cidades também têm uma espécie de marca sonora? Estão a entender? Eu lembro de ter andado a passear por Lisboa com uma professora indiana, que é a Urmimala, que é a nossa amiga, e ela estava a conhecer pela primeira vez Lisboa, e ela disse, há zonas em Lisboa que me fazem lembrar Nova Delhi, disse-me ela, mas que são completamente opostas às cidades do norte da Europa. Isso ela estava a falar do som, não era apenas da imagem, era do som. E, portanto, a partir desta questão das sonoridades e ainda neste conceito alargado de tecnologia, nós começámos a desenvolver esta perspectiva das ressonâncias. Como é que o corpo ressoa na cidade e como é que a cidade ressoa no corpo? A ressonância é como se houvesse uma vibração que nos contamina, que se espelha em nós, né? E, de repente, a própria noção de ressonância passa a ser muito importante, porque nós relacionamos-nos por ressonância. O que é, por exemplo, escutar alguém? É quando a voz dessa pessoa ressoa em nós. Não é só entender aquilo que ela está a dizer. Isso acontece quando essa ressonância tem impacto em mim, né? Quando aquilo me diz alguma coisa. Então, esses processos de ressonância entre os corpos e a cidade têm sido muito importantes e estamos à procura disso, digamos assim. E há uma outra coisa também que é muito importante e que tem a ver com o exemplo que tu deste de Senador Pompeu, é que as cidades têm ressonâncias que vêm da sua própria memória, do seu próprio passado, da sua própria história, né? As cidades têm também assombrações, digamos assim. Todas as cidades têm assombrações, têm camadas. Portanto, há camadas horizontais e há camadas verticais. Há camadas em profundidade temporal e outras que são camadas num único tempo. E esse exemplo dos campos de concentração é claramente uma assombração, né, da cidade, nesse caso, Senador Pompeu, algo que sobra desse tempo, que de certa maneira está numa zona quase de apagamento, e dir-me-ás se é mentira ou não, portanto é como se estivesse numa zona de esquecimento, mas que o projeto pode resgatar. E essa ideia, isto é importante, nós termos esse lugar de ter consciência dessas ressonâncias, não é? Ter consciência dessas ressonâncias todas. Vocês, quando estiveram aqui em Lisboa, por exemplo, fomos visitar aquele lugar pequenino, que é o Beco do Chão Salgado, lembras? Lembro. Então, é muito interessante, porque aquilo é um lugar em Belém, que fica praticamente junto dos pastéis de Belém, né? Então, vocês têm uma fila de gente enorme para ir comprar pastéis de Belém, que ignoram completamente aquele lugar pequenino, onde houve uma tragédia incrível em Portugal. Houve uma condenação à morte da elite da aristocracia portuguesa e foram ali chacinados com requintes de crueldade. Mas ninguém está ali sem saber isso. Que é interessante. Estão na fila dos pastéis de Belém e digamos, ignoram completamente essa presença, né? Essa ressonância que vem do passado. Então é um pouco a exploração disto. E quando nós falamos em caminhadas, estamos a falar nessa possibilidade de, através da caminhada, encontrar outras camadas da cidade. Ou seja, porque muitas vezes quando nós caminhamos para ir de um lugar ao outro. Agora a ideia é ter tempo para caminhar. É dar tempo para caminhar.
é dar tempo para não fazer nada. É isso aí, né? E quanto assim, a minha bateria, só um minuto, que eu não sei por que não está funcionando. Eu vou ter que trocar aqui, só um minuto. Tá. Escutam? Você me Sim. escutam? Estou escutando. Então tá. Eu acho que teve um probleminha aqui com a minha bateria. Ele está avisando toda hora que está encerrando. Não sei se está... Deixa eu ver. Eu fiquei preocupado aqui. Agora está abastecendo, está tudo certo. Então, e aí eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente está pensando aqui, dessas memórias soterradas, né, que é sobre o que a gente está pensando aqui no Brasil, e também como é que esse processo dessa investigação sobre essas ressonâncias das cidades, tá? Ela continua se dando hoje em dia, né, na sua investigação. Dentro do próprio TEP também, e com as leituras que têm sido feitas, né, como é que você consegue fazer a ideia é tentar fazer algum tipo de articulação entre essas ideias, né, entre as ressonâncias da cidade e a investigação que vem sendo feita também com as leituras, que nos dá também algum arcabouço teórico, né, para acompanhar um pouco toda essa parte prática que é das residências e que é das caminhadas e tudo, e que vocês têm também já uma caminhada para ser feita amanhã aí na cidade de Lisboa. Então, acho que muita coisa aí que você pode compartilhar com a gente. Nós tínhamos previsto, não é, no programa, ainda não está posto de parte, que poderíamos vir a fazer. Portanto, tínhamos previsto a criação de percursos na cidade, né? Neste caso na cidade de Lisboa, mas o mesmo seria em Fortaleza. Desenhar mesmo percursos na cidade e ter um envolvimento de artistas que pudessem propor, dentro desses percursos, digamos, performances públicas, performances no espaço público, né? Que de alguma maneira essas próprias performances julgassem esta lógica de dar a ver uma outra camada daquele lugar, né? Eu vou dar um exemplo, porque é um exemplo que existe, mas quem faz um passeio ali junto do Rio Tejo, em direção à Ponte Vasco da Gama, há lá um lugar que tem uma moldura, e quem vai a caminhar, olhando para aquela moldura, vê o rio de uma outra maneira. O simples facto de estar lá aquela moldura faz com que nós vejamos o rio de outra maneira. Há bocado, por exemplo, aquela brincadeira que eu estava a fazer, é um bocadinho isso, não é? Exato. Portanto, e estão a ver, olha, lá está, isto é uma tecnologia macia, porque não está a transformar nada, não está a mexer nos livros, não é? Portanto, não tira nenhum pedaço do mundo, não é? Mas dá a ver o mundo de uma outra maneira. Então, essas performances que nós temos no nosso programa vão, desejavelmente, envolver artistas, né? Artistas portugueses, brasileiros ou de outros países, que podem fazer propostas para cada um dos lugares. Isso numa lógica de, como eu dizia, de estabelecer ligações entre lugares diferentes.
Uma das coisas que nós falámos, Leonel, se te lembras, era inclusivamente haver ligações entre lugares de Lisboa e lugares de Fortaleza, ou do senador Pompeu. Era justamente essa ideia, essas ligações, essas ressonâncias a longa distância que nós podemos também encontrar. Assim como tinha de Lisboa e Nova Delhi, né? Dessas ressonâncias É, isso, que a Urmimala, nesse caso, Mala descobriu. falou, comentou. Né? Mas é um bocadinho isso que nós podemos trabalhar, né? E tentar descobrir. Agora, há uma coisa que o projeto tem. Nós estamos muitas vezes nos projetos preocupados em produzir, né? Em produzir, em dizer o que é que isto, qual vai ser o resultado. E nós também temos que ter essa preocupação, mas não devemos ser, acho eu, não devemos ser dominados pela ideia de que tem que ter um resultado. Ou seja, o próprio ato de explorar, de caminhar, o ato de caminhar pela cidade, de ver a cidade com outros olhos, já é um processo de contaminação de atitude, não é? E, portanto, vamos em frente com isso. Agora, o que nós neste momento não temos a certeza é se com esta situação de confinamento e de quarentena, em alguns casos, se vamos ter que alterar alguns destes processos, né? Por exemplo, a caminhada que vamos fazer amanhã não vai ser uma caminhada em grupo. Vai ser uma caminhada por um percurso longo da cidade de Lisboa, que vai começar às 9 da manhã e acabar às 10 da noite. Portanto, são quase 12 horas, né? E cada percurso, cada segmento, esse percurso vai ser dividido em 12 segmentos e cada segmento vai ter uma pessoa ou duas pessoas a fazê-lo. Tá? Quando chega ao final desse segmento, passa-se o testemunho à pessoa seguinte. Então não vai ser uma caminhada de grupo, vai ser uma caminhada mais individual. Mas vai haver à mesma um encontro com o outro. Vai haver sempre um encontro com alguém. Eu, por exemplo, vou fazer a caminhada das 9 às 10 da manhã. Então, às 10 da manhã, eu vou encontrar a Cecília, salvo erro, e vou-lhe passar o meu testemunho. Depois a Cecília faz das 10 às 11 e vai encontrar o Lucas, salvo erro. E por aí fora, né? E vamos anotando as nossas experiências durante essa caminhada. O que é que nós vemos, o que é que nós ouvimos, o que é que nós cheiramos, o que é que nós sentimos, né? O que é que sentimos na pele, como é que são as coisas. E essa experiência depois há de resultar numa espécie de uma narrativa, né? Uma narrativa coletiva, mas feita de pedaços. Uma narrativa sobre a cidade. Tá? Na verdade, é uma alternativa que se faz a partir dessa condição que a gente tem hoje, né? Para que as pessoas saibam, Lisboa, por exemplo, já está num processo de abertura. Tá. Né? As pessoas já não é como Fortaleza e algumas cidades do Brasil que estão em lockdown, mas já tem esse processo de abertura, as pessoas já podem sair às ruas, mas tem as lojas não sei se em horários abertas. específicos, tem algumas lojas abertas. Tem praticamente todas já. Ah, já? Quase todas. Porque assim, nós tivemos 2 meses praticamente fechados, né? E aí o governo foi unânime e até a oposição também. Ninguém veio dizer para as pessoas saírem. Houve uma coisa muito uniforme, né? As instruções. E, portanto, agora já se pode começar a abrir mais, né? Ao contrário daqui, que vai adiar mais ainda, mais um tempo para a gente poder sair. Porque depois de 2 meses que a gente já poderia tá saindo às ruas, agora entrou o lockdown. Então, assim, depois de 2 meses dentro de casa, trancado, e entra um lockdown que eu não sei de quanto tempo vai ser. Pois é. Mas isso também é uma alternativa, né, desse processo todo. A gente tem alguns poucos minutos ainda, vou ver se tem alguma
alguma observação. Tem uma observação do Alain Diniz, que fala Sei. ainda lá, foi lá no início, no momento que estávamos comentando sobre o senador Pompeu, que, na verdade, os vestígios que eu comentei são os depósitos e armazéns. Os flagelados ficavam nos acampamentos, tá? Então, Certo. só para complementar aqui. A Thaís, ela colocou uma informação. O Sérgio também colocou uma informação do texto, Isso. né, do texto Do Guel? do GEL. A Thaís colocou a experimentação de investigadores convidados do projeto TEP durante o período de confinamento. Está aqui, tem um linkzinho. Uhum. E eu queria saber também se alguém quer fazer alguma pergunta, abrir para as pessoas, que as pessoas possam fazer alguma pergunta para o Daniel. Acabou de entrar a Sofia Isabelle Oliveira. Entrou no fim. Então, a gente está caminhando já para os últimos 6 Uhum. minutos. É, Então, essas fases de confinamento, né, elas estão muito diferenciadas entre Brasil e Portugal. E, e eu queria saber um pouco como é que, já que vocês estão saindo, como é que é essa relação de retomar as ruas, poder caminhar novamente, como isso se dá nessas sensações que vocês têm a partir dessa possibilidade de sair. É. Quer dizer, há lugares, lugares que se calhar variam, né? Eu, por exemplo, ouvi dizer que na Graça, né, no bairro da Graça, todo mundo andava um bocado na rua e conversava e tal. Mas quase toda a gente, há muita gente agora com máscara, quase todo mundo usa máscara quando sai, ou aquela viseira, né? Aquela viseira Uhum. também se usa. No caso das lojas, só se entra mesmo com máscara. Nos transportes públicos também é obrigatório usar a máscara. Uhum. Enfim, eu acho que há mais cuidado, né? Há mais cuidado. O que foi muito polémico aqui, e felizmente acho que não se avançou com isso, foi um conjunto de regras que se queriam implementar nos jardins de infância. Vocês falam jardins de infância também? Sim, sim, sim. Que se Creche. queria, creche, jardim de infância, e queria-se evitar que as crianças se tocassem, partilhassem objetos. E aí, na verdade, isso é impossível, não é? Porque isso é como se fosse retirar a alegria das crianças, não é? Porque as crianças têm isso, não, e não se pode, ou seja, reprimir isso seria muito penoso e muito mau. E, portanto, eu acho que se voltou um pouco atrás nessa coisa. Aliás, circulou um vídeo, não um vídeo de Portugal, mas um vídeo de uma escola francesa, que era uma coisa assustadora, que era cada criança tinha um quadradinho marcado no chão e não se podiam sair daquele quadradinho. Enfim, Uhum. era como se fosse uma prisão dentro de uma escola, né? E eu acho que se voltou atrás e agora já não se está a pensar assim. Agora, a questão é saber se este medo, né? Porque as pessoas continuam a ter medo de pegar a doença, se este medo nos vai inibir ou não. E se nós, porque é natural que a gente tenha medo. Mas o medo está aí para a gente o vencer, né? Olá, pessoal. Então, voltei aqui para encerrar a nossa live e também para agradecer a todos vocês por terem assistido essa nossa conversa com Daniel Terres. Por favor, recebam as nossas despedidas que por questões técnicas não fizeram parte da nossa live. E até breve em uma nova oportunidade.